Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre razão e proporção. Eu sou a professora Paula e eu deixei aqui o meu telefone celular, então qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade para me mandar mensagem, beleza? Então, tá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre razão. A razão nada mais é do que a divisão entre dois números, tá? É muito importante sempre levar em consideração, quando a gente está pensando em razão, nesse conceito da divisão. Então, a razão entre um número hipotético A e um número B, ela é a divisão de A por B, sendo que B vai ser o meu quociente. Então, vai ser o número que eu estou dividindo. Então, eu posso escrever essa razão entre esses dois números de duas formas. Uma dessas formas é da forma de fração. Então, eu posso escrever A sobre B, que é a mesma coisa que A dividindo por B. E uma outra forma de representar também é escrevendo A dois pontinhos B, que é uma representação dessa divisão. Então, tanto a primeira forma quanto a segunda forma, as duas estão querendo dizer a mesma coisa, elas são iguais, representam a mesma coisa, e é a representação de uma razão entre A e B. Eu trouxe aqui para vocês um exemplinho numérico, e que ele fala assim, qual que é a razão entre o número 26 e o número 39? Então, como a gente vai escrever isso? Eu posso escrever da forma com os dois pontinhos aqui, 26 sobre e 39, ou eu posso escrever da forma de fração, como a gente já viu nas aulas passadas sobre fração, vocês já estão craques. Então, se eu escrever aqui na forma de fração, eu queria que vocês, não tá errado, tá certinho, mas vale lembrar que a gente pode simplificar essa fração. Quem aqui consegue ver, tanto o 26 quanto o 39, eles são múltiplos do número 13. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 13, eu posso escrever 26 sobre 39, essa razão entre o número 26 e 39, da forma de 2 terços, ok? E essa é a razão entre esses dois números. Agora, sobre proporção, o que a gente vai estar levando em consideração? A proporção, ela é considerada quando a gente estabelece uma relação de igualdade entre as razões. Pode ser duas ou mais razões. Então, o importante é essa relação entre as razões, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, em que eu falo em que a razão entre A e B é igual, ó, aqui a relação de igualdade que a gente estava falando, entre a razão C e D. E como eu escrevo isso? Que nem a gente viu, dá para escrever na forma de fração, que A sobre B, que é essa razão, é igual a outra razão, que é C sobre D. Então, aqui eu estabeleci uma proporção entre as minhas duas razões faladas lá anteriormente, tá? E o que vale a pena relembrar sempre, que é muito importante quando a gente tem uma relação igual a essa, é que quando a gente vê uma situação dessa carinha assim, uma fração igual a outra fração, a gente pode fazer uma multiplicação em x, em que a gente multiplica esse número por esse número, então a gente faz aqui, e esse número por esse número, faz aqui. Então, como eu posso escrever isso? Eu posso escrever isso da mesma forma que A vezes D igual a C vezes B. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver tentando resolver exercícios por regra de 3, tá bom? É bem importante lembrar isso. E aí, só para finalizar, um exemplinho numérico aqui que eu trouxe, que eu pensei em mostrar, por exemplo, eu posso dizer que 2 quartos, essa relação do número 2 com o número 4 é proporcional, então eu estou estabelecendo a minha relação de igualdade com meio, por exemplo, com a razão entre 1 e 2. Vocês reparem que 2 quartos eu posso escrever a mesma coisa que 1 meio, se eu simplificasse, né? Então, eu posso estabelecer essa relação de igualdade entre esses dois números. E aí, só vale lembrar que quando a gente não sabe um valor, às vezes, por exemplo, vou trazer um outro exemplo aqui, um exemplo 2. Eu posso ter uma situação em que eu tenho aqui que 2 quartos é igual a x sobre 8. E aí, eu quero descobrir qual que é o meu valor de x. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquela multiplicação que a gente viu aqui em cima. Eu vou multiplicar o de cima pelo de baixo oposto e o de baixo pelo de cima oposto. Então, vai ficar que 2 vezes 8 é igual a 4 vezes x.
E isso é a mesma coisa que 4x igual 2 vezes 8, 16. X igual a 16 sobre 4. E aí, a gente tem aqui, a gente encontrou o valor de x igual a 4. Beleza? Bem, acho que é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, que nem eu falei, podem me mandar mensagem, ficam à vontade, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.